Eu tenho na minha casa, ele até já viu, Lino. Eu tenho, cara, um bolo de disquete, manja aqueles disquete quadradão? Lembro, eu tenho também Eu guardado. preciso achar um leitor desses disquete para eu começar a baixar essa documentação. Em alguns podcasts eu já trouxe foto, que nem hoje eu já trouxe Aham. umas fotos para vocês verem. Sim. Quando eu falei o nome do ladrão aqui de Campinas, que Esse ele, aqui. na hora ele lembrou, Aham. e nós não vamos falar porque os caras tá Sim, vivos, é esse o cara bichão, Não, o ele é, bichão né? em Campinas. Se o, É, nosso, né? se o nosso irmão falou que ele tá vivo, ele ainda Ele é. é, né? Mas assim, na rua lá ele é o bichão em Campinas. Se eu virasse aqui, no outro podcast eu falei que a casa dele tinha as bicudas, que ele era patrão no roubo de carga e no tráfico aqui. Ele foi resgatado em Hortolândia, os caras mataram o agente penitenciário e foi por isso que pingou para mim essa missão. Os caras me chamaram da SAP e falaram: Paganuto, a gente quer esse cara aqui. Então, aqui na P2 e P3 teve muito resgate de preso. Teve um resgate de preso da época do Andinho. Os caras fecharam ali a SP-101, um caminhão. Quando o caminhão da SAP estava chegando com a viatura atrás, os caras de fuzil, tinha o polícia hoje falecido, Misael. Foi o tempo dele pular no barranco, passou um tiro de 7,62 de raspão nas costas dele, assim, raspou assim, né? Nem passou, só a velocidade, só deslocamento. Foram 14 pontos nas costas dele, na escápula dele. E se eu não estiver falando bobagem aqui, o Andinho, quando ele foi preso em Jundiaí, um dos seguranças deles era o Mike. Ele estava até com um fuzil que tinha umas peças de ouro. Sim. Não é isso? É, foi preso com os tigres lá de São Paulo. Uma das operações que eu fiz aqui em Americana foi por causa dele. E na de Americana, quando eu vim, quem deu apoio para ele foi um delegado. É absurdo. Que é padrinho. Você sabe dessa história? Então. Não é mentira, cara, porque... Ó, eu arrumei uma treta. Tem um subtenente que é meu irmão, eu espero que ele tenha me perdoado, porque quando a gente brigou e depois ele foi para minha sala, eu expliquei para ele o porquê dessa atitude. A gente veio de São Paulo para cá com uma informação quente que ele estava namorando com uma prostituta. E que a prostituta era... Como é que é o nome do bairro que você falou? Praia Azul. Isso. Aqui na Praia Azul. Naquela época tinha muitos motéis ali, a área de prostituição. Isso, era grande ali. E aí o que aconteceu? Nós viemos num grupo de São Paulo, só que antes nós paramos no 35i, porque, a gente não conhecia. E no 35i tinha uma equipe boa. Na R, na agência, os caras atuantes. Porque tinha Rotac, tinha o batalhão de choque do interior, né? Porque tinha o ataque, tinha Rotac, Canil. E aí tinha lá um tal de Siqueto, que estava nesse grupo, tinha um tenente Cavalli, tinha o capitão... Pilmon? Não, Pilmon era o do batalhão, era o Sadraque. O capitão Sadraque, chefe da R. Isso. E aí, cara, quando a gente trouxe a informação, o Sadraque falou assim, cara, se for quente mesmo, que ele tá com essa mina aí da prostituição, tem um colega nosso aqui que sabe. Ele sabe tudo que acontece nesse praia aí. Vamos chamar ele. Chamou esse polícia. Esse polícia veio, o polícia falou, chefe, tá confirmado. Só que é o seguinte, ele tá lá dentro com um delegado de polícia com uma BMW branca. Aí, nós falamos assim, então vamos sitiar o local só de agente. E deixar a tropa preparada se a gente trombar o cara. Nós viemos e ali era uma rua que lá no fundo dela era uma... Termina na hora da represa. Isso, a represa. É, a represa, termina na hora. Só que lá embaixo, na orla, do lado pra esquerdo. quem descia do lado esquerdo, tinha um drive. E depois eu fiquei... Caraca, esse cara lembra de tudo. Eu fiquei, cara, com um sargento e um polícia num bar na frente de um prostíbulo mais pra cima. Porque eu falei, se esse cara sair a milhão de carro, ele vai tentar dar fuga de BM, nós vamos arrebentar ele aqui. Os caras vão avisar lá embaixo, nós vamos arrebentar ele aqui. Só que ele não saía. Enquanto a gente estava esperando, saiu na rádio da cidade. Ó, hoje nós estamos com policiais do serviço reservado da Rota aqui no bairro Praia, não sei o que, para uma operação. Eles estão prestes a pegar o Andi. Cara, os caras derrubaram a nossa operação no rádio da cidade. Porra.
A hora que eu ouvi aquilo, eu tava sentado no bar com os agentes, cara, chefe, não é possível. Falei, caiu, já era. Eu desci com a viatura e fui encontrar um sub. Quando eu encontrei o sub chegou pra mim e falou, chefão, dá um J pra mim que eu vou fazer um programa com uma cracuda dessa pra eu entrar no motel e aí eu vou pegar os caras lá dentro. Antigo Sanremo. Eu virei pra ele e falei assim, ó, mano, você é louco, mano. Essas cracudas aí você vai pegar doença. Ele falou, não, chefe, eu não preciso chegar nos finalmente. Eu vou entrar lá meio que, tipo, namoradinho, mas Fazer um pra eu programa conseguir só pra ganhar. cá. Pra eu conseguir ganhar a fita. Eu falei, mano, se você der a mão pra essas cracudas aí, você pode pegar doença. Não faz isso. Ele me dá o dinheiro. Não. Aí eu ia discutir. Eu falei, não, cara, você não vai entrar aí sozinho. Tem um monte de risco. A gente não vai ter visual. Ele bateu boca comigo lá no sub e eu bati o pé e falei, não vou te dar o dinheiro. E saí com a viatura. Cara, esse cara saiu com a BMW por trás do drive e por dentro Por dentro do bairro. por dentro de onde tinha canavial, bairro. Até que nós Saiu pro fundo de perdemos. Paulínia ali. Foi, Isso. saiu pro fundo de Fundo de Paulínia. Paulínia. Tanto que tinha um capitão japonês do Águia e eles decolaram, ainda tentaram ver se achava a BM, não conseguiram localizar a BM e Foi. perdemos esse meninão aí nesse dia. A gente Foi quase foda. pegou ele ali. Aí uns dias depois ele rodou em Jundiaí com um PM fazendo a segurança dele com um fuzil com umas peças de ouro. Então, de vez em quando eu vinha pra cá, porque era Mas boa o senhor de também informação. chegou, eu lembro na época que lá na reunião do 35, que eu estava lá, também bateu lá no São Fernando, lá também em Campinas, né? Atrás dele lá, mas aí também não deu certo, né? Não, ele era muito arisco, cara. E como ele tava com os polícias apoiando ele, tinha Mike, tinha policial civil. As duas polícias tinham cara Tanto com ele. que isso tá na. Talvez o senhor, não sei se o senhor sabe, na época do Andinho começou o sequestro, 2 policiais que eram da delegacia de sequestro de Campinas estavam direto envolvidos com ele. Quando ele cortou a orelha do menino lá do dono da loja de moto. Isso. Mas o que aconteceu naquele período lá? Isso eu tô falando que eu li do jornal, né? E saiu porque os próprios policiais civis que trabalhavam com esses 2 malditos começaram a desconfiar dos caras, da equipe. Os caras eram tão filho da puta que, tipo assim, eles estavam dentro da casa com a família ali da vítima que foi sequestrada, Fingindo negociando o valor. Aí eles ouviam aquilo, ouviam que a família estava tentando acertar o valor, os caras saíam ali e falavam, cara, ó, pode pedir mais, ou pode pedir menos, fecha nisso daqui. Aí, então, os caras grampearam eles e caiu nessa fita. Os caras dentro, junto com a equipe ali, saíam e negociavam junto com o Andinho para pegar o QSJ da família aí do... Então, ele tinha vítima. gente com ele, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Tanto que no dia que caiu tinha o PM junto. Então era difícil catar ele, porque ele estava sempre à frente recebendo informação. Era embaçado. Esse é um cara que eu me dediquei bastante para pegar e não peguei. Mas eu voltei depois para Hortolândia. Lá nas P3, então. nas P da vida. Cara, nós dormimos numa comunidade que tem atrás da P3, porque tinha caído pra gente numa conversação com uma quadrilha, que a gente estava como se fosse de uma quadrilha, reuniu com os caras e a gente jogou que ia tirar um cara da P3, e os caras vieram. Quando os caras vieram, uma das quadrilhas falou assim, ó, o meu irmão mora na comunidade atrás, meu irmão monta a base para vocês esperarem o horário certo, e meu irmão vai chegar com mais 2 caras, metralhador e pistola. E ó, eu vou voltando sobre esse bairro, porque eu, como policial, eu trabalhei na penitenciária ali na Muralha, quando a PM fazia segurança, porque o 35 era responsável, eu tinha um batalhão de guarda, de presídio, né? E que tinham policiais ali honestos, né? E tinha os desonestos. E aquela favelinha ali, né? É uma favelinha praticamente, é tão embaçada que chegou, morreu um polícia, eu não sei se era da Força Tática, o CGP, numa incursão, ele foi por a cara, quando ele colocou a cara pra virar a esquina, os caras, pá, matou ele. Então, ou seja, o lugar era muito embaçado ali. Então, o Coronel Racorte, que é o comandante do choque hoje, foi com um pelotão, ficou numa empresa ali perto. E eu, o Fão, a gente estava em mais. Bom, tinha mais gente com a gente. Nós chegamos lá porque
era para juntar 3 quadrilhas. Uma quadrilha eram uns caras que eu não conhecia. A outra quadrilha era o irmão do cara que estava preso junto com o cara que era nosso informante. Eles falaram, essa galera que era do irmão, ó, a gente chega com uma metralhadora, uma pistola, nós vamos estar em 3. Nós falamos, nós vamos estar em 4, 5, não me lembro exatamente o número. E esses caras falaram, nós vamos estar em 5. Esses caras falaram, a gente chega com os fuzis. Até porque, para quem não sabe, a P1, P2 ali é só alambrado, não tinha muro, tinha uma rua na parte de baixo, aí os policiais ficavam na torre, os caras paravam o carro, sentavam o dedo Mas era, na torre, pro Mike ficar baixado, porque a gente tinha o Isso. parafal, mas, cara, não tinha como. Com E eu 5, 6 jogava. caras jogando em cima de você. Eu jogava essa situação para trazer a quadrilha forte, porque eu falava assim, ó, o pé vai deixar subir e descer na Tereza, mas tem que sustentar de fura. Isso. Porque para ele não ser preso só com fura. De pistola, ele não vai deixar subir e descer. Então tem que chegar com fura. Eu jogava essa conversa no sistema para eu conseguir trazer quadrilha com fuzil. Porque a nossa missão era catar quadrilha com fuzil. Porque os caras de fuzil estavam resgatando e matando polícia. Sim. Então, cara, essa galera maior ia trazer fuzil. E nós chegamos. No meio dessa conversa, enquanto a gente ainda estava tratando de tudo isso, esses caras aqui tinham a suspeita de estar envolvido na morte do Celso Daniel. Sim. Cara, que para nós, se a gente pegasse esses caras naquela época, era tipo assim, alvo número 1 da Secretaria de Segurança Pública. Então, cara, eu foquei nesses caras. Só que quando nós chegamos dentro do barraco lá, esses caras tinham acabado de fazer um assalto à banca no Paraná. E iam vir para São Paulo. E iam participar da fita para tirar um da quadrilha deles. Porque cada quadrilha que vinha, quando eu jogava no presídio, onde eu tinha um informante, ia pegar um parente, entre aspas. Um amigo, um irmão de quadrilha. O cara não vai participar de um resgate do nada. Então, o que acontece? Eles tinham um alvo lá na P3 deles. Esse aqui tinha um irmão. E nós fingindo tirar o nosso informante. Quando nós chegamos na P3 de Hortolândia, com o Coronel Racorte, com todo mundo lá, escondido, esse cara virou e ligou para eles. Falou, ô, irmão, vocês estão chegando? Meu, a gente no telefone, cara. Ele virou e falou assim, nós só vamos conseguir chegar amanhã. Nós fizemos uma fita no Paraná ontem, o molho azedou, tá lotado dos pés aqui, estão tudo tomando tudo, a gente não consegue botar a cara agora. Nós vamos dormir aqui no Paraná, a gente só chega depois, no outro dia aí. Cara, eu já tava com a metralhadora em cima da mesa da sala, só os 2 caras que era para ter ido não tinham aparecido, tava esse diabão com a esposa lá, ainda ele virou e falou assim, ó, irmão, a minha casa, nós somos tudo irmão cada facção. Aqui vocês não vão passar fome. Ele falou, ô nega, faz um rango pros irmãos aí. Cara, quando nós olhamos na cozinha, ó, tem umas panelas cheias de barata. Credo. Cara, pensa num bagulho nojento, velho. Ainda eu falei, não, a gente já comeu. Ele, rapaz, na minha casa vocês não vão passar fome. Vai, nega, faz uma comida. E a mulher começou a mexer nas panelas, começou a querer cozinhar. Eu virei para os 2 que estavam comigo lá, bem perto, e falei assim, mano, na moral, cara, eu não vou ficar mais aqui. Já é o 2º dia, mano. Não vou ficar, eu tô cansado. Aí os caras, ô chefe, e ele lá, que ele não tava ouvindo, ele tava sentado. Chefe, do jeito que o senhor quiser. Falei, mano, uma metralhadora e esse otário aí tá bom, mano. Mas e os caras? Eu falei, e se esses caras não voltaram do Paraná? Os caras cortaram o contato, já é o 2º dia. Aí, chefe, do jeito que o senhor quiser. Eu falei, vamos levar esse cara e a matraca. Aí eles, tá bom, já tá pra mais mesmo, a gente tá sem dormir, tá foda. Ligamos pro Coronel Racorte, que era tenente. Meu, pode vir. Cara, quando a Rotunda cercou e começou, chutou porta, caiu pra dentro. Meu Deus do céu. Você ser polícia, estourando um lugar e vindo todo mundo, é uma coisa. Você tá sendo abordado naquele estouro, velho. Rapaz. Aí a hora que enquadrou ele, a gente não conseguiu fugir nessa fita aí. Ele falava pra mim, falava assim, alemão, não é possível, alemão, você é ladrão, alemão. Eu, não, cara, você já não percebeu? Cara, você é muito otário, velho. É polícia, velho. Não, alemão, você é ladrão.
Mano, você troca ideia na facção. Você é irmão. Eu, caralho, tô falando pra você que não sou, mano. Você tá preso. Ele, para com essas palhaçadas, meu irmão. O que tá acontecendo aqui? É acerto? É negócio? O que é isso aqui? Não Não acreditava. acreditava, não acreditava. E nesse dia ainda nós tivemos que invadir a P3 correndo para tirar o nosso informante, senão os caras iam matar ele, né? Aí o nosso informante saiu da P3 e foi pro Parada Neto em Guarulhos. Porque a gente não conseguiu sair do barraco, porque ia perder o visual, ia ter dificuldade, e o Coronel Racorte invadiu muito rápido, então catou a gente lá dentro. Aí você não ia pra cadeia preso, o ladrão falou, ué, por que só eu vou preso e esses caras não? Entendeu? Aí ferrou. Pô, na minha época a gente fazia assim, né? Eu tive umas oportunidades de fazer mais ou menos isso que o senhor. Uma vez não tinha caído numa quebrada de Campinas, vou estar aqui ainda. Golzinho era velado. 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 Porque eu comecei com velado, aí deve QTA, né? Porque ele ficava direto com a tropa, né? Aliás, né? Que essa é a intenção do velado, né? Tá ali, Ser operacional, né? Tá ali junto direto com a tropa ali. E tinha uma comunidade na época lá, Campinas, cara, que você não conseguia entrar, só tinha uma entrada e uma saída do bairro. E tinha um tráfego forte. E se o Águia sobrevoasse por nada, ia assustar os caras. E a gente precisava filmar, não tinha Google Earth, não tinha porra nenhuma, né? Não tinha drone, não tinha nada. Na avenida lá, daqui a pouco, um pouco antes do bairro, viatura, a Rotac veio atrás e... aí nós saímos, tipo caráter geral, cara. Então, e saiu pinoteamos, entramos pra rua dos caras, só que entraram, os caras da Rotac já pau, cara. É muito louco, muito louco. E aí já saímos, aí as armas já no chão, né, meu? Aí veio o Águia, aí o Águia filmou toda a região lá pra nós lá. Colocaram nós dentro do chiqueirinho, os ladrões já se escondeu, viu que ia falar, não, os caras estavam atrás do ladrão aqui, né, meu? Aí nós colocou dentro da barca, mas assim, só o fato de a gente ter virado, ter escutado a barca atrás, com o sapeco, cara, eu falei, cara, será que os caras esqueceram que nós somos polícia? No lugar dos caras. Será que os caras se empolgou tanto? Dá aquela faixa amarela nas costas, se ele errar o tiro, mano. Aí filmou tudo, cara, e foi excelente, porque aí a gente teve posicionamento onde que eles ficavam lá, aí saiu com os mandados de busca. Aí conseguimos fazer umas boas apreensões nesse QTH. Mas é interessante você contar um negócio desse, porque tem uns especialistas de bunda de ar-condicionado que acham que você fazer um local dentro de uma comunidade é possível. Até porque, ó, é difícil. O meu chefe da L sempre falou assim, cara, não dá pra você trabalhar com inteligência e inocência. Não dá pra você ser inocente em tudo que você faz dentro da área da inteligência. Então, quer dizer, nessa brincadeira, assim, né? Nessa parte que houve os disparos, tudo, cara, se você não fizer um negócio, uma simulação real do bagulho, como que você vai conseguir, cara, alguma coisa dentro da comunidade, dentro da favela? E aí você vê o porquê que acabaram com os velados. Porque o velado, cara, tinha que trabalhar uma certa sagacidade, porque a gente não tem um instrumento fácil que a outra polícia tem, por exemplo, de um grão de telefone. A gente não faz investigação. Nem tinha nessa época, nem tinha. Eu era moleque, tinha uma barbicha, tingi de vermelho, cabelo tudo, cara, magrelo, parecia um craqueiro, cara. Inclusive, eu tive uma ocorrência, né, só para inteirar como que funciona a coisa, né, da área de inteligência. Eu estava lá no Itatinga, de Ipanema, vinho, vendo outro QRO. Aí, cara, passando na rua principal, à noite, o maluquinho olhou para nós assim e começou a caminhar mais rápido. Eu dirigindo, eu tinha um cavanhacão aqui vermelho, assim, cara, muito louco. Tava um sargento do meu lado, um cabo antigão atrás. Falei, o cara tá esquisito, tá andando mais rápido. Aí, quando eu emparelhei Ipanema,
E virei pra acender a luz dele, porque tava escuro, cara, esse cara saiu correndo. Aí eu já dei ré, ele saiu correndo, subiu a esquina, cara, aí nós subimos. Aí isso que eu subi, eu fechei ele com a Ipanema. Aí ele voltou correndo, aí eu voltei, engatei ré com a Ipanema, virei ela de frente de novo e catamos o cara na rua de novo, onde ele tinha, no início ali da tentativa de abordagem dele. Abordamos ele, eu com o 38 lá, vai maluco, perdeu, cadê o bagulho? Porque a gente não sabe o que era. Cadê o bagulho? Porque ali tinha o tráfico. Ah, eu disse, tem que ser ali, na hora que eu voltei correndo. Reação, cara, coisa mais linda. Coisa linda. Mas assim, o que foi legal, porque a viatura operacional não foi. Naquela época nós abordávamos, como P2. E você vê. Metia o canhão mesmo, o sargento andava de matraca, abordamos, colocamos ele, que não tinha chiqueirinho, mas colocamos ele no porta-mala da Ipanema. Você foi de inteligência. O que acontece com uma equipe de inteligência se ela fizer uma abordagem hoje? Hoje nem esse bobear, acho que nem armado o cara Tá vai. credenciado não. É. E você vê é fogo falar as coisas, né? Mas é assim, existe o que a gente vende, existe o que é realidade. Como é que você quer fazer um serviço de inteligência comprando para a polícia inteira o mesmo modelo de viatura para ser de inteligência? Então. A criminalidade fala assim, ó, se vira Ipanema, Ó, nós tínhamos viatura reservada. Nós tínhamos Santana branco, quando veio o Santana É, o meu era 2002, azul. branco. Mesmo Santana do P2 tinha pra Charlie, cara. Não, Então, e nós pior, íamos em muito lugar você que pegou achava aquelas que era... plaquetas que tinha na... Tinha. Não, Não, Pô, eu eu, tive pra passar uma no puta pedágio, discussão. porque Então, precisava daquilo eu pra passar meti no um pedágio fuzil, do cara. Cartesp lá, né? Na Bandeirantes, eu tomei o pedágio de assalto. Olha. Sabe por quê? Assalto entre aspas. Né? É. Porque a gente tava em 4, com fuzis, indo para Avaré, pro presídio do RDD. Primeira vez que nós fomos, fui parado lá, para abrir a cancela, virei e falei assim, ó, é viatura. Os caras, cadê a plaqueta? É, porque quando você abriu a porta da viatura, Ela na coluna ali, bem na parte interna ali da... Tinha plaquetinho com Polícia o patrimônio. patrimônio O patrimônio. Aí ele catava, no meu caso, né, catava ficha de abastecimento. Isso. E tava ficha de abastecimento. Ó, tá vendo aqui a ficha da Polícia Militar aqui Não, e o número do patrimônio. O que eu fiz? Eu tentando passar na Bandeirantes, eu tava com uma Paraty que era utilizada para teste. Um coronel da DL me emprestou esse carro porque a PM queria me socar o Santana com a plaqueta. E eu falava pros caras, gente, eu tô tomando cerveja com os ladrões dentro da comunidade. Como é que eu vou entrar com o Santana que se eu abrir a porta vai estar uma placa escrito Polícia Militar? Não dá, né? Os caras vão me matar, pô. Você pega esse É, negócio. E que a Papa Charlie recebeu Não, tudo igual também. Mas é outro tipo de serviço. É. E aí, cara, eu fui no serviço de inteligência, pro chefe de inteligência e falei assim, chefe, eu não posso usar essa viatura. A viatura que tem à sua disposição é essa. Não queria dar nenhuma, cara. Eu fui na diretoria de logística, um coronel chamado Rezende, decente pra caramba, virou e falou assim, irmão, tem uma Paraty aqui que ela tá sendo testada. 1.0 turbo novinho da Volkswagen. Pode usar. Sério, comando? Ele falou, pode usar. Meu, Paraty de boy nova, não era modelo nada na polícia. Sim. Peguei. Fui passar na Bandeirantes, 4 de fura dentro do carro. Parei, veio o vigilante. E a menina do pedágio. Eu, polícia. Ela, cadê a plaqueta? Eu, esse carro não tem plaqueta. Não vai passar. Eu falei, vai passar. Não vai passar. Falei, vai passar. Mandei o sargento saiu da porta, foi lá, levantou na mão a cancela e passamos. Deu 2 km para frente, o Thor abordou, quando viu a gente, mano, tudo de fura, velho. Os caras, ô chefe, mano, nós que passamos, os caras não deixam a gente passar. Ah, beleza, vamos embora, me liga o capitão. Falando, você furou o pedágio? Falei, furei, chefe. Eles querem plaqueta. Mas você mostrou a ficha de abastecimento? Falei, mostrei. Eles não aceitam, eles querem plaqueta. Ah, tá bom. Ah, no dia seguinte, vamos lá, mesmo Zulu. Esse Zulu, pra você ter uma ideia, eles chamaram o diretor de arrecadação da concessionária, ele chegou no gradil que tinha ao lado da cancela,
E veio eu, bom dia ele, bom dia. Eu falei, meu amigo, isso é uma viatura, já tive problema ontem. Isso é uma viatura, eu vou passar ele. Cadê a plaqueta? Eu falei, ó, cara, na moral, velho, eu já te mostrei minha funcional, eu já te mostrei a ficha de combustível, eu vou passar ele. Não, você não vai passar, sem a plaqueta você não vai passar. Eu virei pro sargento, levanta a cancela. Eu entrei na viatura, eu falei, falou, saí. Nesse dia, o Thor nem abordou. Vamos pra Baré. No terceiro dia, adivinha o que aconteceu? Chuta. Sei lá. Mano, não, tinha uns 4 vigilantes. Nossa. Tudo lá. Pô, mas os caras não voltavam e avisavam que era a viatura, não nem... Não, os caras estavam de birrinha, Tá. querendo causar a concessionária. Aí, e o pior, cara, é ruim eu falar isso, porque hoje eu sou um cara com uma relação maravilhosa com as concessionárias. Hoje tem pessoas em concessionárias, cara, que são mais parceiros da PM do que a próprio pessoal interno. Hoje você tem lá um Ronald, um Klein na concessionária, no grupo Eco Rodovias. Você tem os caras, o Marco Aurélio da BCR. Você tem pessoas nas concessionárias hoje que eles são pró-PM nível hard. Nível hard. Apoiam em tudo, ajudam. Os caras fazem um absurdo pela PM. Mas naquela época não, cara. As concessionárias não tinham essa relação que tem hoje. E aí, meu, no terceiro dia eu cheguei lá, 4 vigilantes armados no negócio. No horário que eu ia passar. Desci lá, falei, não é possível, mano. Falei, ó, abre a cancela. Não, abre a cancela. Quando eu virei pro sargento, falei, ó, abre a cancela. Porque ele abriu a porta, os 4 vigilantes, tipo, fizeram cara de brabão, foram pra perto da cancela. Nós catamos os fura, velho. Eu desci com os furos apontados e falei, sai, porra! Sai da cancela! Aí os caras, tipo, mano, o cara é louco, né? Sai da cancela, mano. Os dois atrás de mim com os furos apontados, os caras, não, de boa. Eu falei, sai da cancela, mano. Aí os caras saíram da cancela, abrimos a cancela, passamos. Depois desse dia, nunca mais pararam a gente. Nunca mais.